Na intimidade de Emmanuel. Ao leitor. Leitor, antes de penetrares o limiar dessa história, é justo apresentemos à tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públio Lentulus Cornélius, descendente da orgulhosa gens Cornélia, recebidas deste generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais. Através destas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito desta obra e suas impressões mais profundas no curso do trabalho que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, segundo as possibilidades de tempo de seu médium e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram, e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Em 7 de setembro de 1938, afirmava ele em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados: algum dia, se Deus mo permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus Cornélius, a fim de algo aprenderdes das dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar: se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças no tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento. De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia do nosso Pai de infinita bondade. De fato, em 24 de outubro, recebia o médium Chico Xavier a primeira página deste livro e no dia seguinte Emmanuel voltava a dizer: iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade de meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Durante todo o esforço de psicografia, o autor deste livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé a quantos o acompanham. Em 30 de dezembro de 1938, comentava em nossa mensagem afetuosa: agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno, mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Permita-me, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando, neste trabalho, não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente
uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. De outras vezes, Emmanuel ensinava a seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus no desempenho de todos os trabalhos. No dia 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece ainda com respeito às memórias do passado remoto. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Diante de meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma de meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confissão que vos estabelecera entre os homens inquietos e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos, humilhaste os que consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram destruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes das colinas célebres. Vejo o Tibre que passa, recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial. Os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne. Regurgitam os circos, há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes no campo de Marte, e em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos. Fala-se de César ou Augusto. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver, no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio, e como os outros, eu não percebia que vigiavas. Permitiste que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, disseste: basta, são vindos os tempos de operar-se na seara da verdade.
e os grandes monumentos com as estátuas dos deuses antigos rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado, despovoando-se então a grande metrópole do pecado. Ruíram os círculos formidando, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos. Perambulamos assim dentro da nossa noite até o dia em que a nova luz brotara em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita de perdão e de amor. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana. Exército de operários do teu evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Em 8 de fevereiro último, véspera do término da recepção deste livro, agradeci a Emmanuel o concurso de seus companheiros encarnados em comunicado familiar, do qual destacamos algumas frases. Meus amigos, Deus vos auxilie e recompense. Nosso modesto trabalho está a terminar. Poucas páginas lhe restam e eu vos agradeço de coração. Reencontrando os espíritos amigos das épocas mortas, sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento de evolução para a frente e para o alto, pois não é sem razão de ser que hoje laboramos na mesma oficina de esforço e boa vontade. Jesus há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestaste, e que a sua infinita misericórdia vos abençoe, é a minha oração de sempre. Aqui ficam algumas das anotações íntimas de Emmanuel, fornecidas na recepção deste livro. A humildade desse generoso espírito vem demonstrar que no plano invisível há também necessidade de esforço próprio, de paciência e de fé para as realizações. As notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar e esperar em Jesus Cristo sem desfalecimentos na luta que a bondade divina nos oferece para o nosso resgate no caminho da redenção. Pedro Leopoldo, 2 de março de 1939. A editora.